Oi, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um seminário. Hoje nós vamos ter aqui o Valner Mendonça. O Valner, ele fez graduação e mestrado lá na Universidade Federal do Ceará, fez doutorado no IMPA e agora ele está começando um pós-doutorado na Universidade de Warwick. Valner, por favor. Obrigado, Guilherme. Queria agradecer o Guilherme e ao Vinícius pelo convite para apresentar nesse seminário. Eu vou falar sobre problemas de particionamento de gráficos completos em poucos subgráficos espaços. Esse é um trabalho em conjunto com Ian Costa, da Universidade ou da London School of Economics, na Inglaterra. Tá, é, eu vou começar com um resultado bem clássico de Gerencia de Jafas, que diz que para qualquer exploração das arestas do gráfico completo com N vértices, é possível particionar o conjunto de vértices em dois caminhos monocromáticos. Eu gostaria de provar esse teorema, a prova dele é bastante simples, a gente não vai gastar muito tempo provando, então, então vamos provar esse resultado. E a ideia da prova ela é bastante simples, a gente começa com um ciclo que ele é meio monocromático no seguinte sentido. Ele, ele corresponde a dois. Acho que são. Puxa, essa ali. Ele corresponde a dois caminhos monocromáticos, um sendo vermelho. Digamos que a gente está colorindo o gráfico completo com cores vermelho e azul. E, então, a gente vai começar com um ciclo que ele é composto de dois caminhos monocromáticos, um vermelho e um azul, dessa forma. E a gente começa com o maior ciclo desse tipo. A afirmação é que esse ciclo ele é hamiltoniano. Se a gente prova que ele é hamiltoniano, então a gente consegue dois caminhos monocromáticos cobrindo todos os vértices. Tá, então como é que prova que ele é hamiltoniano? Vocês veem o mouse no slide? Vemos sim. Ah, tá. Então, a gente começa com... Então, suponha que ele não é hamiltoniano. Então, existe um vértice fora do ciclo. E a gente olha para essas arestas aqui. Lembrando que o gráfico é completo, então ele tem aresta entre qualquer dois pares. Agora, digamos, sem perca que essa aresta aqui ela é vermelha. É, então, se ela é vermelha, essa outra aresta aqui, ela não pode ser vermelha, porque isso nos daria um ciclo que é, que é composto por dois caminhos monocromáticos e é maior do que o ciclo que a gente assumiu que era também o máximo. Então, essa aresta ela tem que ser azul. Por outro lado, isso também nos daria um ciclo que é composto por dois caminhos monocromáticos e também tem um tamanho maior do que o ciclo máximo. Então, a conclusão é que essa aresta de início ela não pode ser vermelha, ela tem que ser azul. E aí essa outra aresta ela não pode ser azul, porque de novo você obteria um ciclo que é composto por dois caminhos monocromáticos e teria o tamanho maior, então ela tem que ser vermelha. Tá, então até aqui a gente não consegue mais nenhuma contradição. Agora a gente precisa analisar uma outra aresta, que no caso seria essa aresta aqui. Agora, essa aresta, digamos que ela é vermelha. Se ela for vermelha, então a gente consegue um ciclo monocromático de tamanho maior, composto por dois caminhos monocromáticos. Desculpa, a gente consegue um ciclo composto por dois caminhos monocromáticos de tamanho maior. Todo mundo consegue ver esse ciclo? Então ela não pode ser vermelha, ela tem que ser azul, mas também nesse caso a gente consegue um ciclo monocromático. Um ciclo que é composto por dois caminhos monocromáticos de tamanho maior. Então, contradição em qualquer um dos casos. Isso conclui que esse ciclo ele é, na verdade, hamiltoniano. Portanto, a gente cobre todos os vértices do gráfico com esses dois caminhos. Esse termina a prova. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Essa prova é bastante simples. E o curioso é que se a gente troca caminhos por ciclos, se a gente se interessa por um problema similar, onde a gente, em vez de
cobrir com caminhos monocromáticos, a gente se interessa por ciclos. Deixa eu só mudar o slide. Então, essa era uma conjectura de Lehel, de que para duas colorações, você consegue cobrir não somente com dois caminhos monocromáticos, mas com dois ciclos monocromáticos. Então, a conjectura é mais forte do que o teorema anterior. Essa conjectura ela ficou em aberto durante bastante tempo. Uchak, Rudel e Semered, em 98, eles provaram a conjectura para N enorme, valor de N muito grande. Eles provaram basicamente usando o lema da regularidade. Peter Allen ele conseguiu provar para valores menores, usando ideias diferentes de Uchak, Rudel e Semered, mas ainda para N grande. Até que, finalmente, em 2010, Bess e Thomas C. eles provaram a conjectura para todo o valor de N, e, surpreendentemente, a prova deles é bem elementar. Uma prova de 4 páginas, e que não usa o lema da regularidade, não usa nenhum dessas técnicas que hoje a gente considera avançadas. Tá, então, essa é a história para duas cores. Existem várias formas possíveis para generalizar esse problema. A primeira forma que talvez venha em mente é para mais cores. Diáfanos, ele provou em 89 que para R cores, se você está colorindo o gráfico completo, as arestas do gráfico completo com R cores, então você consegue particionar o gráfico completo, os vértices do gráfico completo, em no máximo R a quadrado mais R a quarta mais R a quadrado mais uns ciclos monocromáticos. Então, por exemplo, para R igual a 2, isso é bem longe do valor que a gente sabe que é verdade, que é 2, né? Mas, de qualquer forma, isso é um limitante superior. E, durante bastante tempo, tem se interessado em diminuir esse limitante. Edwards, Jafras e Paiva, eles diminuíram o limitante para O grande de R ao quadrado log de R. Eles provaram que toda R é coloração das arestas do gráfico completo. Você consegue particionar os vértices em, no máximo, R ao quadrado log R ciclos monocromáticos, O grande disso. E eles conjecturaram que, na verdade, deve ser possível particionar em R caminhos ou ciclos monocromáticos. Eles de fato conjecturaram ciclos, o que implica para caminhos. Jafras, Lutinko, Sarkozy e Semered, eles melhoraram o limitante de R dos Jafras Paiva de R ao quadrado log R para R log R, isso em 2006. E o último resultado nessa linha foi o resultado do Pokrovsky em 2014, que provou que para R igual a 3, a conjectura é verdadeira para caminhos. Então, toda 3 colorações das arestas do gráfico completo, é possível particionar os pontos diversos em 3 caminhos monocromáticos. Mas ele também provou que a conjectura é falsa para ciclos em geral. Então, para todo valor de R, não é verdade que toda coloração do gráfico completo com R cores você consegue particionar em R ciclos monocromáticos. Você precisa de pelo menos R mais 1 ciclos monocromáticos. O interessante é que ele desprovou a conjectura dando um exemplo de uma coloração que você precisa de pelo menos R mais 1 ciclos. E a coloração que ele apresentou, o único problema é um vértice. O fato, se vocês esquecem, se você deixa de cobrir só aquele vértice, você consegue cobrir com R ciclos monocromáticos. Daí ele conjecturou que talvez seja verdade que você consiga particionar com R ciclos monocromáticos N menos alguma constante, um número constante de vértice. Talvez 1 ou uma outra constante um pouco maior. Mas tá, enfim, de qualquer forma, esse é o melhor resultado, o resultado mais recente, nesse sentido, para ciclos. E esses resultados têm também sido generalizados para outras classes de gráficos, além de ciclos e caminhos. A gente vai ver uma classe em alguns instantes. Para definir essas classes, a gente precisa definir o que é uma sequência de gráficos. Tá. Então, uma sequência de gráficos é só uma família enumerável de gráficos, digamos FI, onde o gráfico FI ele tem exatamente I vértices. Por exemplo, você pode pensar nos caminhos como uma sequência de gráficos FPI, né, onde PI é o caminho com I vértices. Então, sequência de gráficos meio que generaliza
os exemplos que a gente tem anteriormente. Por exemplo, para ciclos, você pode considerar a sequência de grafos correspondente a ciclos. O grafo CI vai ser um ciclo com I vértices. Em mais geral, você pode considerar potências de ciclos. A potência de grafo é um grafo com o mesmo conjunto de vértices, em que você liga duas arestas, se no grafo original eles estão à distância no máximo k. Então essas famílias, elas têm sido bastante estudadas, né, para esses problemas. A gente viu para caminhos e ciclos, mas também tem toda uma gama de resultados para potências de ciclos. E nosso interesse é tentar generalizar esses resultados de forma que incluam esses resultados conhecidos para caminhos, ciclos e potências de ciclo. Então, uma definição que a gente vai precisar é de uma família delta limitada. Então, uma sequência de grafos ela é delta limitada se todos os grafos da sequência têm grau máximo, no máximo delta. Então, por exemplo, a sequência de caminhos ela é 2 limitada. A sequência de ciclos também é 2 limitada. Todo ciclo tem grau no máximo 2, 4 igual a 2. E a sequência de potência de ciclo, K potência de ciclo, ela é 2K limitada. As K potências de ciclos, elas têm grau máximo igual a 2K. Tá. Então, o que a gente está interessado com essa sequência de grafos? A gente está interessado no seguinte problema, ou no seguinte parâmetro. Então, tal R de NF vai ser o menor inteiro positivo K, para qual o seguinte é verdade. Em qualquer R coloração das arestas de Kn, a gente consegue particionar o conjunto dos vértices em no máximo K cópias monocromáticas da sequência F. Então, esse é o parâmetro tal RNF. Então, por exemplo, a gente viu que o tal 2 para ciclos é no máximo 2, porque o resultado de Bess e Thomas diz que todas duas colorações do gráfico completo você consegue particionar em 2 ciclos monocromáticos. O resultado de Popovsky nos diz que o tal 3 de N para sequência de caminhos é no máximo 3. O resultado de Afras, Urtinsky e Sacco de Semered, eles não dão esse limitante para o tal R da sequência de ciclos. Um resultado que eu não mencionei, tem esse resultado também, que ele nos dá um limitante para potências de ciclos, mas esse limitante não é explícito. Eles só conseguem provar que... de fato, eles têm... eles poderiam dar um limitante explícito, mas nesse paper eles não quiseram limitar exatamente. Isso aqui só se interessaram em mostrar que é finito, não depende de... Tá. Então, o interessante que a gente observa nesses resultados é que esse tal N da família correspondente, ele é sempre limitado por uma função que não depende de N. Aqui é uma constante, aqui outra constante. Nesse caso é uma função que depende de R, naturalmente. Nesse caso é uma função que depende de R e do parâmetro K, que corresponde à potência do ciclo. Então, é interessante olhar, em geral, para que famílias de grafos esse fenômeno ocorre. Então, a gente define o seguinte: o R-tile number de uma sequência de grafos vai ser o supremo dentre todos os valores de tal R de NF. A gente quer limitar todos os valores de tal R em F. No caso para ciclos, a gente sabe que o tal da sequência de ciclos, tal 2, é igual a 2. Para caminhos, ela é no máximo 3. Para o tal R para R ciclos é O grande R log R. E assim por diante. Tá, então a pergunta central é: quais condições sobre a família F a gente pode considerar, de forma que garanta que esse parâmetro ele vai ser finito, todo R maior ou igual a 1. Uma possível resposta baseada nos exemplos que a gente viu, é que talvez se a sequência constitui de grafos que são esparsos, como caminhos, ciclos, árvores, de fato tem todos esses resultados também tem para árvores,
Talvez se a sequência corresponde a grafos esparsos, espera-se que esse número ele vai ser finito também. E tem uma outra razão para isso ser verdade, que a gente vai já ver em detalhes, é que grafos esparsos, em geral, eles têm números de Ramsey linear. Eu vou explicar isso, o que isso significa. Mas essa, na verdade, é a razão que é mais forte para acreditar que sequências de grafos esparsos elas vão ter o tile number finito. Tá, então vamos explorar um pouco números de Ramsey antes de continuar, para entender um pouco essa razão. Então, o R número de Ramsey no grafo H, que a gente denota por essa notação, é o menor N para o qual toda R coloração do grafo completo com N inversa contém uma cópia monocromática de H. Tá? Então, um exemplo que, em geral, costuma se dar quando se vê essa notação pela primeira vez é que o R2 do K3 ele é igual a 6. Isso quer dizer que toda aresta da coloração do grafo completo com 6 vértices, você consegue achar um triângulo monocromático, né? Um triângulo que todas as arestas têm a mesma cor. E 6 é o menor valor. Você não consegue fazer, isso não é verdade para o gráfico completo com 5 vértices. Então, o número de Ramsey de H, o R número de Ramsey de H, vai ser o menor tamanho do gráfico completo para o qual você garante que toda a R coloração das arestas vai conter uma cópia monocromática do grafo H. Então, Fox e Sudakov, eles provaram que se o grafo H ele tem grau máximo no máximo delta, e o número cromático no máximo K, então a gente tem essa desigualdade para o número de Ramsey. Em certo sentido, ele diz que esse resultado meio que diz que grafos que têm grau máximo limitado, portanto, isso implica que eles vão ter um número cromático limitado também, eles vão ter um número de Ramsey da ordem de uma constante, que depende de R delta, vezes o tamanho do grafo. Em outras palavras, para você, o menor tamanho do grafo completo, para você garantir que você vai encontrar cópias monocromáticas de H, ele é um N da ordem uma constante vezes o tamanho do H. E isso é o que a gente entende por número de Ramsey linear. Para essa classe de grafos que tem grau máximo limitado, o número de Ramsey deles vai ser linear por causa desse resultado de Fox-Sudakov. Na verdade, já sabiam, já havia resultados anteriores que davam limitante linear, mas esse resultado de Fox-Sudakov é atualmente o melhor resultado nessa direção. Mas eu só citei eles, mas só citei esse resultado, mas tem inúmeros outros resultados anteriores. Então isso é pré-recoloração. Para duas colorações a gente consegue dizer um pouco melhor do que esse resultado de Fox-Sudakov. Para duas colorações, Collon e Fox-Sudakov, eles provaram que o número de Ramsey pode ser limitado dessa forma. Então você não tem mais a dependência do grau do número cromático, mas em contrapartida você ganha esse log delta no expoente, em vez de ser só um fator de delta. Esse resultado, se você aplica para duas cores usando que o número cromático no máximo delta mais 1, ele nos daria alguma coisa da ordem de delta ao quadrado. Então esse resultado aqui ele é um pouco melhor no expoente, porque ele troca esse fator de delta por um log de delta. Então esses dois resultados, na verdade, deixa eu só apagar. Na verdade, esse segundo resultado, tá, eu vou voltar esse resultado em um momento. Antes, deixa eu
Tá, então aqui eu estou só reiniciando o último resultado que eu comentei. Ele nos permite fazer ele nos dá a seguinte observação. Se você considera uma sequência de grafos, que é delta limitada, todos os grafos da sequência têm grau máximo, no máximo delta. Então, esse resultado, ele meio que nos diz que todas duas colorações do grafo completo, com o inverso, vai conter uma cópia monocromática do grafo FT para algum T dessa ordem. Para algum T. Então, esse resultado aqui, do Column Fox-Sudakov, ele implica essa observação de baixo. Isso, e se você nota, a constante que está aqui é exatamente o inverso da constante que está aqui. Não é muito difícil ver, talvez, porque isso é verdade, mas é só uma questão de olhar as definições mesmo. Você considera isso como se fosse N, e o H vai ser o tamanho do FI. Essa seria basicamente a prova, que é igual a, desculpa, FT. Eu estou roubando um pouquinho, porque na verdade isso não é verdade para toda sequência. A gente precisaria de uma condição a mais, que seria sequências monótonas. A gente precisaria que o FI esteja contido em FI mais 1 para todo I. Mas isso aí, em geral, o que acontece para sequências de grafos, pelo menos para a maioria das sequências de grafos que a gente está interessado. Não acontece para caminhos, ou para ciclos, desculpa, mas acontece para caminhos, árvores, algumas árvores que a gente está interessado também. Mas, de qualquer forma, tem uma certa relação entre esses dois resultados. E meio que isso motiva então, essa observação de que o número de Rhomes é linear, ela conecta com esse problema das sequências dessa forma. Tá. O interessante é que Wishbone e Sarkozy, eles provaram que para toda sequência de grafos delta limitado, o tiny number da sequência é no máximo esse valor, que esse valor corresponde exatamente à constante que está aqui no número de Rhomes. Na verdade, essa constante basicamente isso. Na verdade, a constante que eles obtêm é um pouquinho maior, mas é da mesma ordem. Então, esse foi o primeiro resultado que formalmente conectou essas relações esperadas entre problemas de Rhomes e problemas de timing. E eles só provaram para duas cores, e eles conjecturaram que para R cores deve ser verdade também que o tiny number é finito para grafos, para sequências delta limitadas. E ademais eles conjecturaram esse limitante superior do tiny number, que não esse limitante, na verdade, se você parar para pensar um pouquinho, o limitante que eles obtiveram para duas cores corresponde à constante que a gente sabe para o número de Rhomes. A conjectura esperada seria que o limitante correspondente para R cores corresponderia à constante para o número de Rhomes, mas o limitante que eles conjecturam aqui é de fato bem maior do que a constante correspondente. Então, em certo sentido, essa conjectura ela é um pouco fraca, mas ainda assim ela é interessante. Então, essa conjectura de 2016, ela ficou em aberta, ela ainda está em aberta de fato. O interessante é que não sabia nem que o tiny number era finito. Então, no trabalho em conjunto com Ian Corson, da Universidade do London School of Economics, LSE, na Inglaterra, a gente provou que para toda sequência de grafos delta limitada, o tiny number de R cores é limitado por uma exponencial tripla em R delta. Então, esse C vai ser uma constante absoluta, que é uma constante que não depende de R, não depende de delta, não depende da família, não depende de nada. Então, eu vou tentar, nos próximos minutos, dar um esboço da prova desse teorema. A prova desse teorema, ela junta algumas técnicas que são um pouco clássicas em combinatória extremal. A gente vai
nem tão clássico, mas que já tem sido usado em vários outros papers. A gente vai começar com um lema da absorção, com um método de absorção, que foi introduzido por Erdős, Jacobs e Paiva. E depois, esse slide vai meio que resumir o esboço, a ideia da prova. A gente começa com o método de absorção, que eu vou explicar em instantes o que isso significa. E a prova de Erdős, Jacobs e Paiva, que eles deram o limitante R ao quadrado log R para ciclos, ela usava esse método de absorção, mas os absorbers, que a gente vai ver o que exatamente é isso, os absorbers que eles usaram só funcionam para ciclos, então a prova deles não pode ser diretamente adaptada. Mas Grisham e Sarkozy, né, eles provaram o resultado para R igual a 2, para duas cores. Eles usaram o lema da regularidade fraca para encontrar absorbers que vão funcionar em geral. Eles são absorbers que não só funcionam para ciclos, mas para toda a sequência de grafos delta limitados. Mas a prova deles, o lema de absorção, que a gente vai ver em instante o que seria o lema de absorção, o lema de absorção que eles usaram, ela só funciona para duas cores. E eles tiveram dificuldade em adaptar para R cores. De fato, eu acredito que a prova deles não dá para adaptar para R cores. E a forma que a gente acabou resolvendo foi provando um lema de absorção fraco e junto com um argumento de incremento de densidade, que a gente vai ver em instantes exatamente o que é isso. Ele é um lema de absorção não no sentido esperado, ele vai ser um pouco fraco, ele vai deixar de absorver alguns vértices, mas a gente vai lidar com esses vértices que a gente não absorveu usando o teorema de Ramsey no final. Então, esse é meio que o sumário da prova. A gente vai, nos próximos slides, expandir cada um desses pontinhos aqui. Tá. Então, eu vou começar explicando o que é o método da absorção, introduzido por Erdős, Jacobs e Paiva. Então, a gente tem um gráfico completo. A gente colore o gráfico completo com R cores, as arestas do gráfico completo com R cores. E nosso objetivo é achar poucas cópias monocromáticas da família F, particionando o conjunto de vértices. Né? Então, o método de absorção, a ideia é começar achando primeiro um conjunto grande. Esse conjunto vai ser linearmente grande, o tamanho de Z vai ser uma constante vezes N. Esse conjunto, ele vai ser... a gente vai conseguir cobrir ele com cópias monocromáticas de forma fácil. Então, a gente consegue cobrir ele com poucas cópias monocromáticas da família. Essas manchas correspondem a cópias monocromáticas da família. Se a família F é a família de ciclos, por exemplo, essas manchas seriam ciclos monocromáticos. Mas o resultado é mais geral, a gente só assume que a família F contém grafos com grau no máximo delta. Tudo que a gente sabe é que a gente tem essas duas condições. Então, a gente vai ver, então, o nosso objetivo é primeiro achar um conjunto grande e que seja fácil cobrir ele, com poucas cópias monocromáticas. E, ademais, se você remove um pedaço pequeno dele, ainda é fácil cobrir o que restou daquele conjunto. Então, essa estrutura, esse conjunto que a gente vai achar, Z, é o que a gente chama de absorber. A gente vai ver em um instante por que ele recebe esse nome. Isso vai ser o absorber da prova. Então, a prova começa achando esse conjunto Z, e aí o que a gente faz em seguida é achar cópias monocromáticas da família de forma gulosa. O que significa? Significa que você olha para o conjunto restante, o conjunto dos vértices fora de Z, procura a maior cópia da família, que é monocromática. Essa vai ser sua primeira cópia, que você vai cobrir o gráfico. Depois você procura a segunda maior cópia, que está lá, e ainda não está em Z e nem está sendo coberto pela primeira cópia monocromática. Essa é a sua segunda cópia. E você continua fazendo isso. Você procura a terceira maior cópia, a quarta maior cópia, assim sucessivamente. Você faz essa cobertura gulosa. Infelizmente, você não consegue cobrir todos os vértices fazendo isso,
Mas o conjunto de vértices que vai sobrar, que vai ser esse conjunto R, a gente consegue mostrar que ele vai ser pequeno, e ele vai ser, de fato, bem pequeno quando você compara com o tamanho desse Z. E aí, para cobrir esse conjunto R, o que a gente faz é usar alguns vértices de Z. A gente vai conseguir cobrir R usando poucos vértices de Z, e aí Z tem aquela propriedade de que se você remove um pedaço pequeno dele, ainda é fácil cobrir o Z. Então, a gente consegue cobrir todo o conjunto de vértices do gráfico completo. Essa é a ideia do método da absorção. No caso do êxodo de Jaffe-Pybert, que eles resolveram para ciclos, a prova era exatamente isso, e o absorber, esse conjunto Z deles, ele é bem fácil de escrever. De fato, o absorber é só esse grafo, no caso do êxodo de Jaffe-Pybert. O absorber deles era só esse grafo, que eu vou chamar de Sol. O que é o Sol? Ele é um ciclo monocromático, esse ciclo azul no meio, junto com triângulos anexados a cada aresta do ciclo. E todo esse grafo ele tem que ser monocromático em azul. Por que esse grafo é bom? Porque se você, digamos, se você remove alguns vértices dos triângulos, alguma dessas pontas, digamos, essa ponta, essa outra ponta, você remove essa outra ponta, o grafo que restou, ele ainda contém um ciclo azul, ele contém um ciclo azul cobrindo todos os vértices. Desde que você remova somente pontas do Sol, você ainda consegue um ciclo azul. No caso, o ciclo seria, como você usou esse vértice de fora, você vai pegar essa aresta aqui, você pega essa aresta, agora você pega esse triângulo. Então, você faria o ciclo monocromático assim. Esse seria o absorber no caso do êxodo de Jaffe-Pybert. Ele tem essa estrutura bem simples, ele é simplesmente um grafo. Ele é como se fosse um quadrado de um ciclo. Ele não é exatamente um quadrado de ciclo, porque a gente não está interessado nessas arestas aqui. Então, no caso do êxodo de Jaffe-Pybert, o absorver tinha essa estrutura bonitinha. E a razão porque a gente... Lembra que a gente quer achar um absorver de tamanho grande? Alguma coisa desse tamanho? Uma constante de desenho. E a razão porque você consegue achar esse gráfico monocromático no gráfico completo é porque esse gráfico ele tem, vou chamar ele de H, ele tem grau no máximo 4, então ele tem grau limitado, e aí a gente sabe que o número de vértices de grafos limitado, um grau limitado, é limitado. No caso, a gente consegue limitar ele por... Eu não vou lembrar agora a constante, mas é uma constante vezes o tamanho do H. Então, por exemplo, se a gente está interessado em achar esse Sol, digamos que o Sol tem T vértices, então basta que n seja maior, eu vou chamar essa constante aqui, vou chamar essa constante aqui de C. Basta que n seja maior que T sobre C. Porque isso implicaria que T certo. Tá, esse aqui seria igual a CT, esse aqui seria o nosso valor de... Esse aqui é no máximo. Então isso implicaria... Eu estou definindo o contrário. O n deve ser maior que uma constante de velocidade. Então isso implicaria que nesse conjunto de n vértices a gente consegue achar uma cópia monocromática do H, porque o número de vértices dele é pelo menos n, é no máximo n. Então no caso do êxodo de Jaffe-Pybert era bem simples achar esse gráfico monocromático, e ele também era bem simples de escrever. Mas no caso geral não é tão simples assim. A solução encontrada por Wishbone e Sarkozy, esses dois, nesse paper aqui, a solução encontrada por eles é
considerar cilindros regulares. Então, o que são cilindros regulares? Um 3-cilindro regular, na verdade super regular. A definição é bem técnica, mas para exemplificar, para ilustrar de forma simples, ele é um subgrafo 3-partido, em que as arestas entre esses grafos elas são distribuídas de forma regular. Elas são meio que distribuídas como se fosse o grafo completo. Então, isso quer dizer que se você pega qualquer conjunto suficientemente grande entre esse conjunto 1 e o conjunto 2, o número de arestas entre esses dois conjuntos deve ser próximo do que você esperaria num grafo completo. Isso seria a definição de par regular. E um cilindro 3 regular corresponde a um grafo tripartido, onde cada par de partes, 1, 2, o 2 e 3 e 1 e 3, elas são regulares. Então, esse seria um 3-cilindro regular. De fato, a gente precisa de um 3-cilindro super regular. Isso significa que, além de ser regular, a gente precisa que todo vértice, digamos em 3, ele tenha o grau relativamente alto para o 1 e o 2. Ele tem grau com... Então, o grau de V para 1, digamos, seria pelo menos uma constante vezes também do U. Então, isso aqui que a gente tem por cilindro super regular. Então, fora essa tecnicalidade, o que você precisa ter em mente é que cilindros superregulares, eles são com um grafo tripartido que as arestas são bem distribuídas entre eles. O ponto importante é que, pelo fato das arestas serem bem distribuídas, acaba sendo fácil provar que você consegue cobrir eles com poucas cópias. Então isso é o que a gente vai usar como absorver. Então, por que eles funcionam como absorbers? Então, é um fato de cilindros regulares, que se você remove um pedaço pequeno de cada uma dessas partes, o que sobra ainda é um cilindro regular. A regularidade dele vai piorar um pouquinho, mas ele ainda é suficientemente regular. E cilindros regulares a gente consegue cobrir com poucas cópias monocromáticas. Então, a gente vai usar cilindros como absorbers. Isso é outra parte da prova. E o lema da absorção que a gente vai usar, ele é um lema da absorção fraca, na verdade. Ele não vai absorver todos os vértices. Ele vai ter a seguinte cara. Então, o contexto é: a gente tem uma família F de uma sequência de grafos delta limitados. E eu estou assumindo nesse lema que os grafos são 3 partidos. Em geral, isso é só para facilitar, explicar a ideia da prova, mas esse lema em geral ele vale para K partido em geral. Então, se o grafo fosse K partido, a gente teria K conjuntos no lema. Então, você tem uma sequência de grafos que é delta limitada, e os grafos da sequência são grafos 3 partidos, e aí você considera um grafo tripartido, com partes V1, V2 e V3, onde o tamanho do V1 ele é bem pequeno comparado ao tamanho do V2 e V3. Em termos formais, isso significa que o tamanho do V1 ele é limitado por uma constante tão pequena quanto você queira, do tamanho de V2 e do tamanho de V3. Então, esse é o contexto. Agora, colore as arestas de G de qualquer forma. Se essa R coloração das arestas de G é a seguinte propriedade: para todo vértice em V1, isso aqui é a quantidade no caso, para 3 partidos, a quantidade de triângulos monocromáticos. Tá? Essa notação significa triângulos monocromáticos. Então, se para todo vértice em V1, a quantidade de triângulos monocromáticos contendo aquele vértice V, tem pelo menos essa quantidade de triângulos. Então, a conclusão é que nessa coloração existe uma coleção de, no máximo, essa quantidade,
de cópias monocromáticas de grafos da família F, que são vértices disjuntas e cobrem todos os vértices de V1. Em outras palavras, a gente consegue cobrir todos os vértices de V1 com cópias monocromáticas do grafo da sequência, provavelmente usando vértices de V1 e V2, e esses grafos vão ser disjuntos. E uma coisa importante é que essas cópias monocromáticas, elas não vão usar muitos vértices de V2 e de V3. De fato, a quantidade de vértices que elas vão usar de V2 e V3 para cobrir V1 vai ser no máximo o tamanho do V1. A gente consegue provar isso. Então, esse é o lema de absorção que a gente usa. O enunciado é meio técnico, mas em resumo, o que ele diz é: você tem 3 conjuntos, V1, V2 e V3, e V1 é muito pequeno, e você sabe que todo vértice de V pertence a muitos triângulos monocromáticos, então você consegue cobrir os vértices de V1 com poucas cópias monocromáticas da sequência. E essas cópias monocromáticas são disjuntas. E além disso, elas não usam muitos vértices de V2 e V3. Esse é o resumo do enunciado do lema. Então, isso é um lema da absorção fraco, porque um lema da absorção, você não esperaria ter essa condição aqui. Um lema da absorção mesmo, como em geral se prova, você gostaria de cobrir V1 independente do grau dos vértices de V. De fato, isso acontece para duas cores e acontece para ciclos. Mas nesse caso, mais geral, para famílias delta limitadas, a gente não consegue provar esse lema para R cores. Então, o que a gente faz, a gente só consegue cobrir aqueles vértices que pertencem a muitos triângulos monocromáticos. E aí, depois a gente vai ter que lidar com os vértices que não pertencem a muitos triângulos monocromáticos. Tá, eu vou agora dar uma ideia da prova do lema da absorção. Então, aqui está o conjunto V1, V2 e V3. A prova começa primeiro achando dentro de V1, V2 e V3 um cilindro que é super regular e todas as arestas dentro do cilindro são azuis. Então, isso, na verdade, é um lema que já era usado pelo político Nicolas Sarkozy. O lema diz que para qualquer conjunto suficientemente grande, você consegue achar um cilindro também suficientemente grande que é monocromático entre eles. Que tem somente os arestas da cor, digamos, azul. Então, a prova começa primeiro usando esse cilindro monocromático. E aí o que a gente faz a gente vai cobrir todos os vértices de V1 que estão fora do cilindro de forma gulosa. O que significa? Você pega a maior cópia monocromática da família F, você obtém uma cópia dela aqui, depois você pega a segunda maior cópia monocromática, depois você pega a terceira e assim por diante. Então você cobre de forma gulosa, e o conjunto dos vértices que sobram, que é esse conjunto R, a gente prova que ele não é muito grande. Esse conjunto de vértices que sobra, o tamanho dele vai ser muito menor que o tamanho o tamanho desse conjunto aqui vai ser muito menor comparado com o tamanho desse cilindro. Então, aqui eu estou expandindo aquela figura. Aqui você tem um cilindro, o V2 e o V3. Todos os vértices fora de 1 e o 2 você já cobriu com as cópias gulosas. Só falta agora cobrir os vértices que estão em R e os vértices que estão dentro do cilindro. Estão dentro do U1. E lembrando que esse conjunto R tem tamanho muito pequeno comparado com o tamanho do U1. Então, o que a gente faz é particionar esse conjunto R em 3 conjuntos. E essa partição é feita da seguinte forma. Então, os vértices, a gente vai colocar vértices em R1 se a quantidade de cliques azuis contendo aquele vértice é grande. Tem essa proporção aqui. Então, os vértices de R1 vão ser os vértices que compartilham muitos cliques
com as outras partes do cilindro. A gente vai colocar os vértices em R2 se eles não estão em R1 e a quantidade de cliques que não são azuis, cliques monocromáticos, mas que não são azuis, por exemplo, o vermelho, é grande. Tá? Então, esses vão ser os vértices em R2. E por último, o R3 vai ser o complementar, e a gente consegue provar que o conjunto dos vértices que estão em R3, ele vai satisfazer isso. A quantidade de cliques monocromáticas que contém aquele vértice vai ser pelo menos isso. 1 mais eta vezes D, vezes o tamanho dos conjuntos. Então, eu vou botar o enunciado do lema. Então, o enunciado do lema diz que todo vértice em V1 compartilha pelo menos uma proporção D de cliques monocromáticos com V2 e V3. Os vértices que estão em R3, eles são meio que similares. Eles compartilham muitos cliques monocromáticos com V2 e U3, mas com um fator levemente maior, com um fator 1 mais eta maior. A gente conseguiu esse fator 1 mais eta a mais. Então, em certo sentido, os vértices que estão em R3, eles compartilham mais cliques monocromáticos do que você tinha garantido para todos os vértices do V1. Então, esses vértices que estão em R3, você acaba aumentando a densidade de cliques monocromáticas, contendo eles, e a prova finaliza... então, esse seria o argumento de incremento de densidade. Então, a prova finaliza da seguinte forma. Eu vou botar o R1. Então, os vértices em R1 vai ser fácil cobri-los porque eles compartilham muitos triângulos azuis com um cilindro. E o cilindro ele tem a propriedade de que se você tem um conjunto que compartilha muitos triângulos azuis, você consegue juntar esse pedaço ao conjunto U1 e isso continua sendo um cilindro regular, desde que esse tamanho R1 aqui, desde que o tamanho do R1 seja pequeno. O que acontece porque o tamanho do R era pequeno. Então, de novo, o conjunto do R, o cilindro U1, U2 e U3, ele é super regular na cor azul. O conjunto dos vértices que estão em R1, eles são vértices que compartilham muitos triângulos monocromáticos com as partes U2 e U3. Se a gente pega esses vértices e joga no U1, isso dá um novo cilindro que também é super regular. E pelos lemas que a gente tem de regularidade, a gente sabe que é fácil cobrir cilindros superregulares com poucas cópias monocromáticas. Os vértices em R2, eles têm muitos triângulos monocromáticos, mas de qualquer outra cor, exceto azul. Esses vértices em R2 a gente vai conseguir cobrir por indução no número de cores. Então, os vértices em R2 agora eles têm uma proporção positiva de números de cliques monocromáticos, mas da cor vermelha. Então, por indução, se você continua o argumento por indução, você está reduzindo o número de cores para uma cor, em vez de você desconsidera a cor azul, e aí você consegue cobrir os vértices em R2. Os vértices em R3, eles têm uma densidade com um fator 1 mais eta maior de cliques monocromáticos. Então, os vértices em R3, eles compartilham mais cliques do que... Antes a gente só tinha que os vértices compartilhavam um fator D de cliques monocromáticos. Os vértices em R3, eles compartilham um fator 1 mais eta de cliques monocromáticos. Então, se a gente continua também o argumento repetindo dentro do R3, a gente vai sempre aumentar a quantidade de cliques monocromáticos por um fator 1 mais eta, até o ponto que isso se torna suficientemente grande e fica fácil cobrir os vértices em R3. Então, essa é a ideia da prova. E, de fato, essa é a prova mais técnica, é o lema mais técnico de toda a prova, porque tem que tomar cuidado com esses argumentos de indução e o argumento de densidade. Mas a ideia é basicamente essa. Tá. Um último lema da prova ele vai nos permitir aplicar o teorema de Ramsey. O que ele nos diz? Ele tem o seguinte: quando você tem
N conjuntos, B1, B2, B3, Bn grande. Esses conjuntos são vértices disjuntos. E aí, então, você colore o gráfico completo com N arestas. Suponha que essa coloração ela é tal que para cada conjunto de K's e 1 até RK, se você olha para a quantidade de K-cliques contendo aquele vértice V e K-cliques usando o vértice de B1, B e o 2, B e K, a quantidade de cliques ela tem uma proporção pequena do número esperado de cliques, do número de cliques. Então, suponha que nessa coloração, para todo o vértice, deixa eu fazer um desenho aqui. Então, você tem esses conjuntos B, suponha que esse é o BI1, e esse é o BI2, e esse é o BI3. Tá? Então, a gente está interessado no problema para K igual a 3. Ou seja, a gente quer contar triângulos. Então, o que o lema está dizendo é que supõe que para todo vértice em BI1, a quantidade de triângulos usando o vértice de BI2 e de BI3, que contém aquele vértice V, triângulos monocromáticos, a quantidade de triângulos com monocromáticos é pequena. Suponho que esse seja o caso, nessa coloração. Então, nesse caso, a gente consegue achar um conjunto de vértices V1, V2, um conjunto com o seguinte vértice, V1, V2, V3 até Vn grande, em que cada um desses VIs está contido no VI, e esses VIs eles não têm nenhum triângulo monocromático entre eles. Então, isso é o que o lema nos diz no caso de triângulos. Tá? Então, de novo, suponho que para toda tripla de conjuntos BI, a quantidade de triângulos para cada vértice no primeiro conjunto, suponho que seja pequena com esse parâmetro. Então, você consegue achar um elemento de cada conjunto em que esses elementos eles não formam um triângulo monocromático. Isso é o que o lema nos diz no caso de triângulo. Agora, por que isso é interessante? Porque o teorema de Ramsey, na verdade, um limitante do teorema de Ramsey, nos diz que o número de Ramsey para cliques também K é no máximo R elevado a RK. Então, esse N grande, esse número de conjuntos que a gente pode ter, ele não pode ser maior que esse número aqui. Porque o lema nos diz que você consegue achar aqueles vértices que não contém nenhum triângulo monocromático, digamos, ou nem contém nenhuma clique também o K monocromático. Mas a gente sabe que não existe nenhum desse conjunto com pelo menos essa quantidade de vértices. Em todo conjunto com pelo menos essa quantidade de vértices, ele vai ter um triângulo ou uma clique também o K monocromático. Então, o teorema de Ramsey nos permite limitar a quantidade de conjuntos que vão ter essa propriedade aqui. Você consegue, vai permitir a gente limitar a quantidade de conjuntos em que os vértices não compartilham muitos cliques monocromáticos. Então, como a gente junta esses três lemas, esses três resultados, esses três pedaços da prova, então, a prova começa com o gráfico completo. Então, você colore as arestas do gráfico completo com duas cores. Então, você colore as arestas do gráfico completo com duas cores. A primeira coisa que você faz é achar um cilindro monocromático azul, um cilindro superregular monocromático azul. Então, esse vai ser o nosso absorber. E, de fato, a gente vai precisar de um segundo absorber. A gente acha também um segundo cilindro monocromático. Digamos que ele seja da cor vermelha, mas ele poderia ser da cor azul, não importa. E o que a gente faz é cobrir o restante de forma gulosa. Então, você cobre os vértices restantes de forma gulosa. Você acha o primeiro pedaço, o primeiro subgrafo azul monocromático, o maior subgrafo monocromático da família, digamos que é esse grafo azul aqui. Você acha o segundo maior e assim sucessivamente. Esse argumento do guloso ele sempre nos dá que você consegue cobrir
todos os vértices, exceto um conjunto pequeno, que é esse conjunto que eu estou chamando de R1. Esse conjunto é bem pequeno quando você compara com esses cilindros aqui, Z1 e Z2. Mas eu vou precisar fazer muita coisa dentro desse conjunto, eu vou expandir ele na figura. Aqui o conjunto, tá? Então esse é um conjunto pequeno que a gente ainda não cobriu. Então até agora a gente só cobriu esses vértices aqui, com essas cliques glosas. Falta cobrir os vértices em R1. E os vértices no cilindro a gente consegue cobrir eles, mas a gente vai usar alguns deles para cobrir os vértices de R1. Então, aqui está o conjunto R1. Então o nosso lema da absorção, ele nos diz que a gente consegue cobrir aqueles vértices de R1 que compartilham muitas cliques monocromáticas com esses cilindros. Então estou desenhando aqui o R1', que são os conjuntos dos vértices V, que tem muitas cliques monocromáticas para esses dois conjuntos, V1 e V2. Todos os vértices que estão aqui dentro, a gente vai conseguir usar o lema da absorção para cobri-los. Então a gente não vai precisar muito se preocupar com esses vértices que estão aqui dentro. A gente vai ter que se preocupar com os vértices que não estão ali dentro. Então, os vértices que estão fora do R1', a gente repete o argumento. A gente acha um cilindro monocromático, grande agora em relação ao tamanho do R1, não em relação ao N. Desculpa. E aí você cobre gulosamente os vértices que estão, os demais vértices, até que sobre um conjunto R2, que tem tamanho bem pequeno quando você compara com o tamanho, quando você compara com o tamanho desse cilindro aqui, C3. Então esse pedaço aqui, então a gente está repetindo a prova dentro desse R1, em que você obtém esse cilindro, cobre alguns vértices de forma gulosa e sobra um conjunto bem pequeno quando compara com o R3. Qual é o ponto desses conjuntos? A gente sabe que os vértices que estão em R1, eles compartilham muitas cliques monocromáticas para Z1 e Z2. Os vértices que estão fora de R1, por exemplo, os vértices que estão aqui dentro desse cilindro aqui, eles não compartilham muitas cliques monocromáticas com esses dois conjuntos. Isso inclui os vértices que estão em R2. Então a gente vai continuar repetindo esse argumento. Em R2 a gente vai fazer a mesma coisa. A gente separa aqueles conjuntos de vértices que compartilham muitas cliques monocromáticas com Z1, Z2 ou Z3. Porque esses vértices a gente vai conseguir cobri-los usando o lema da absorção. E os vértices que a gente não consegue cobrir usando o lema da absorção, a gente repete o argumento. A gente acha um cilindro monocromático Z4, cobre de forma gulosa. Se puder carregando mais. Deixa eu abrir em outro programa. Tá, vou precisar trocar o programa. Por alguma razão não está carregando as imagens. Vocês estão vendo esses slides? Agora estamos. Tá. Eu acho que o mouse vocês conseguem ver também? Tá. Eu acho que eu não consigo desenhar nesse, mas pelo menos consegue ver o mouse. Tá, então a gente está repetindo o argumento dentro do R2, a gente acha esse conjunto R2', que eles são os vértices em R2', eles compartilham muitos triângulos monocromáticos com os cilindros anteriores. E os vértices fora de R2', a gente repete o argumento. Acha um cilindro monocromático grande, cobre de forma gulosa até sobrar um conjunto R3, que é bem pequeno quando comparado com esse conjunto, com esse cilindro. E aí repete esse argumento dentro do R3. O ponto é que os vértices que estão dentro desse cilindro Z4, eles não compartilham muitos triângulos monocromáticos com os cilindros anteriores. Então, o lema que a gente tinha anterior, esse último lema que a gente provou, ele nos diz exatamente isso. Né? Se você tem uma sequência de conjuntos em que os vértices de um conjunto não compartilham muitos triângulos monocromáticos com os conjuntos anteriores, com os outros conjuntos, então você consegue... esses conjuntos não devem ser muito grandes, por causa da observação do número de Rankine.
Então a prova ela termina assim. Então você repete esse processo N grandes vezes, uma quantidade grande de vezes, e pelo teorema de Rhomes esse processo ele não deve durar muito. Em algum momento o conjunto R3 tem que ser vazio, pelo último lema que a gente provou. Tá, então vou assumir agora nessa figura que esse R3 na verdade é vazio. E aí como é que a gente termina? Então, a gente só precisa agora cobrir os vértices que estão em R2', em R1', e os vértices que estão dentro dos cilindros, a gente não se importa muito com eles porque a gente sabe que cilindros são fáceis de cobrir. Os vértices em R2', eles têm muitos cliques monocromáticos para os cilindros E1, Z2 e Z3. E o lema da absorção nos diz que a gente consegue absorver esses R2'. A gente consegue cobrir o R2' usando os vértices E1, Z2 e Z3. E a gente não usa muitos vértices E1, Z2 e Z3. A gente só usa a quantidade de vértices exatamente igual ao tamanho do R2'. E o tamanho do R2' é bem pequeno quando você compara com o cilindro. Então, você cobre primeiro o R2', usando os cilindros, possivelmente alguns vértices E1, Z2 e Z3. Você não vai usar muitos vértices E1, Z2 e Z3. Você remove os vértices que você usou. O que sobrou de cada cilindro ainda é um cilindro regular, porque esse cilindro tem essas propriedades. Se você remove um conjunto pequeno, ele continua regular. E aí o que sobrou você usa para cobrir o R1'. E o lema da absorção de novo nos dá que você consegue cobrir esse R1'. No final você cobriu todos os vértices, né? Você tem os vértices que você cobriu de forma gulosa, os vértices que você cobriu em R2, nos R' usando o lema da absorção, e os vértices que sobraram nos cilindros você consegue cobrir porque os cilindros são sempre fáceis de cobrir quando se remove um pedaço pequeno deles. Isso termina a prova e também termina a apresentação. Ok, Valner. Obrigado, pessoal. Então, vamos agradecer o seminário do Valner. Quem tiver alguma pergunta para o Valner, por favor, pode se manifestar no áudio ou no chat. Enquanto o pessoal vê se tem pergunta, eu queria te perguntar uma coisa, Valner, relacionado com os problemas em aberto. Isso que vocês fizeram agora, eu não quero nem perguntar de grafo aleatório, porque, como tu mencionou, tem uma linha nessa direção. Agora, se eu trocar o KN por um grafo com um grau mínimo alto, tipo, por exemplo, eu sei que tem resultado que se o grau mínimo for maior do que algo um pouquinho menos do que 2n sobre 3, então se você pintar com duas cores esse grafo, você consegue particionar em 2 ciclos monocromáticos. Uhum. Tu sabe se tem algum... Então a minha pergunta é, tu sabe se tem alguma coisa para mais cores nesse sentido, para grafo com grau mínimo alto? E se tu acha que partes dessa estratégia que tu usou se aplicaria nesse contexto? Para resultados para mais cores. Mas não grafo completo, Sim, grau mínimo alto. Eu não lembro agora, eu só lembro de ter visto esse paper para 2 cores. Do DiBiase e outro paper da Chorran, do Girão. Com o Julian. Mas para R cores eu não lembro de ter visto. Não. Tem para árvores, tem um paper também de DiBiase para árvores, mas para ciclos não lembro de ter visto. Um outro que... Desculpa, pode falar. O caso do nosso resultado, trocando gráficos completos para gráficos um grau mínimo, eu acredito que na verdade segue usando basicamente as mesmas ideias, mas eu não sei estimar o grau mínimo, na verdade, o quanto precisa ser. E a impressão é que ele precisa ser muito próximo de 1, a gente não tem um limitante muito bom. Tá. Mas usando as mesmas técnicas, eu acredito que isso funcione, sim. Um que eu vi também, assim, nessa linha, mas um pouco diferente, era que você pinta com 2 cores, mas aí agora você não aceita, você aceita algo mais, você é mais flexível, tipo, não quero 2 ciclos, por exemplo, árvores, mas eu quero, sei lá, 3, 4, 5, mas com 2 cores. Então, sei lá, tipo, qual o grau mínimo que você precisa ter, qual o PNGNP.
Acho que tudo É, isso tem tá várias, né? sim, tem várias variantes desses problemas que a maioria deles tem abertos e são igualmente interessantes. Beleza. Valeu. Tá, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Se Eu não, tenho, eu tenho, opa, se eu foi puder. rápido. Vai, por favor. Gostei muito da apresentação. Eu tenho uma pergunta que é correlacionada a uma coisa que eu já pensei há um tempo atrás, mas eu não soube resolver. Pensando ainda em gráficos completos com duas cores, né? Então, a gente sabe que tem esse ciclo hamiltoniano, que é decomposto em dois caminhos monocromáticos. Aí, a minha pergunta é se você sabe alguma coisa sobre trilhas. Na verdade, eu estou interessado numa... Se eu estiver interessado numa trilha, num circuito, né? Ou seja, eu repito vértices, mas não repito arestas, só que cada vértice, ele tem que aparecer duas vezes nessa trilha. Uhum. Aí, né, eu tenho... Então, é um pouco além do ciclo hamiltoniano, né? Porque cada vértice ocorre duas vezes. Você sabe se tem alguma coisa sobre esses caminhos monocromáticos? Se eu faço essa trilha dessa forma, eu consigo decompor em quantos caminhos? Ou se tem algum estudo sobre isso? Você quer particionar o conjunto de vértices, né, em trilhas. Não é o conjunto de arestas. Não, não é o conjunto de arestas. Na Então, verdade, eu quero uma trilha, né, que cada vértice ocorre duas vezes ao invés de uma. E se fosse uma, seria o ciclo hamiltoniano, né? Mas nessa trilha, eu gostaria de decompor em poucos... Eu queria fazer essa trilha decompondo em poucos caminhos monocromáticos. sim. Tem variantes desse problema que, em vez de você dizer que os ciclos são disjuntos, você permite eles se intersectarem, por exemplo, um vértice, ou até se intersectarem em geral, na verdade. Mesmo no caso de intersectar em geral, é interessante. Eu acho que isso corresponde, se você tem interseções de ciclos, vai corresponder a trilhas, não? Ah, não, você proíbe que um vértice só pode pertencer a dois ciclos, né? No caso. Isso. Na verdade, todo mundo vai aparecer duas vezes, né? Da forma que eu quero. Não vi resultados exatamente nesse contexto, mas tem todos esses resultados para você proibindo a quantidade de vértices que podem pertencer a mais de um ciclo. Talvez seja mais nessa linha. Assim. Depois, se Mas você puder colocar seu e-mail aqui no chat, que aí depois eu entro em contato e a gente pode conversar com calma. tá. Uhum. Beleza. Valeu, Everton. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Então, agora sim, nesse caso, queria pedir para a gente agradecer o Valner mais uma vez. Valeu, Valner. Muito obrigado. Eu vou interromper a gravação agora e vou deixar a sala aberta aqui para a gente Um abraço bater para um todo papo. mundo. Tchau, Cláudio. Abração. Tchau, Cláudio.